Os Dez Mandamentos. Com certeza um dos textos mais famosos de toda a história, né? A base da lei moral para milhões e milhões de pessoas no mundo todo. É um texto, assim, fundamental. Mas isso já levanta uma questão bem interessante. Se essa lei era tão conhecida, por que Moisés sentiu a necessidade de repetir tudo de novo aqui no livro de Deuteronômio? E olha, não é um simples replay. Tem algo muito mais profundo acontecendo aqui, e é exatamente isso que a gente vai tentar entender juntos. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira chave para entender essa repetição toda é a ideia de que a lei de Deus não é para ser uma relíquia, uma peça de museu, sabe? Mas sim uma aliança viva que pulsa no presente. Moisés aqui é super direto, sem rodeios. Ele fala, olha, essa aliança não foi feita com a geração que ficou para trás, que morreu no deserto. Não, ela é para nós, a geração de agora, para todos nós que aqui hoje estamos vivos. Isso dá um senso de urgência, né? A lei é imediata, é pessoal. E essa distinção é fundamental. A aliança divina não é com os que já se foram, mas com os que estão vivos. Isso muda tudo. Transforma a lei de um documento histórico, antigo, em um compromisso ativo para ser vivido hoje. Só que aí vem o outro lado da moeda, que é igualmente importante. Apesar da aplicação da lei ser para a geração atual, a lei em si, essa é imutável. Moisés faz questão de dizer que Deus falou essas palavras e nada mais acrescentou. Elas foram gravadas em pedra, que é um símbolo claro de permanência, de algo que vem de Deus e não muda. Vamos avançando um pouco para ver como essa ideia funciona na prática. É justamente na repetição de um mandamento bem específico que a gente vê essa dinâmica de uma lei viva em ação. A mudança é sutil, mas o significado é gigantesco. E aqui está o pulo do gato. Lá no livro de Êxodo, a justificativa para guardar o sábado é para lembrar que Deus é o Criador de tudo e que Ele descansou. Mas aqui, em Deuteronômio, o motivo é outro. É para se lembrar que eles foram escravos no Egito e que Deus os libertou. Entende a genialidade disso? O mandamento em si, o de descansar, não muda. Mas o porquê de obedecer ganha uma camada nova, uma relevância totalmente nova. Para uma geração que sabia muito bem o que era a amargura da escravidão, o descanso passa a ser um ato de empatia, de justiça social. Eles precisavam ser misericordiosos com seus servos porque eles mesmos tinham recebido essa misericórdia de Deus. Mas a análise não para por aí, na letra da lei. O capítulo 5 de Deuteronômio revela algo ainda mais fundo sobre o que Deus realmente espera. Não é só uma conformidade por fora, mas uma transformação que vem de dentro. A cena lá no Monte Sinai foi avassaladora. O povo ouviu a voz de Deus saindo do meio do fogo e ficou completamente apavorado. Ali eles tiveram a noção da santidade imensa de Deus e em contraste da própria condição. Por isso eles pediram, quase imploraram, para que Moisés fosse o intermediário entre eles e Deus. E a resposta de Deus a esse medo todo é muito comovente. Ele não queria um povo paralisado de medo. Ele queria um povo com um coração disposto. Essa expressão, quem dera, revela um desejo profundo de Deus, que a obediência viesse de uma atitude interna, de reverência, de amor. E aqui a gente vê o objetivo final de forma muito clara. Para Deus, os motivos importam mais do que as ações em si. A obediência de verdade, aquela que agrada a Deus, é a que brota de um coração transformado, e não de uma simples obrigação externa, de um legalismo vazio. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa nos dias de hoje? Como é que essa repetição de uma lei tão antiga, com esse significado todo renovado, ainda fala com a gente? A palavra de Deus não muda, mas ela tem esse poder incrível de continuar relevante. Pensa bem, se o descanso era um memorial da libertação da escravidão no Egito, de que tipos de escravidão moderna a gente precisa se libertar? Talvez seja a tirania do consumismo, ou a pressão incessante por mais produtividade, ou até o cansaço de uma rotina de excesso de trabalho, né? E isso nos deixa com uma reflexão final. A lei de Deus não é um conjunto de regras mortas, guardadas num baú. É um princípio vivo. Qual é a mensagem de descanso, de libertação e de misericórdia que essa lei tem para a nossa geração, aqui e agora? A resposta? Bom, a resposta continua ecoando.